Fala galera, TV Vasco Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Vascão, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Treinador Rafael Paiva toma atitudes que deixaram os torcedores preocupados. O Vasco não tem mais chance de ser campeão e nem de ir à Libertadores das Américas com a pontuação do Campeonato Brasileiro. Os torcedores esperam que no mínimo seja garantida a vaga para a Copa Sul-Americana. Mas o treinador Rafael Paiva resolveu poupar alguns jogadores e não seria o ideal neste momento. O treinador deveria dar chances aos jogadores da base, porque escalou alguns jogadores que provavelmente não ficarão no Vasco para a próxima temporada. Rafael Paiva pisou na bola e isto pode acarretar em seu futuro no Vasco. Coutinho e Léo estão fora do jogo contra o Bahia. Felipe Coutinho e Léo foram preservados pela comissão técnica do jogo contra o Bahia por estarem com fadiga muscular. O Vasco tem mais 2 desfalques para a partida contra o Bahia. Além de Vegetti e Hugo Moura suspensos, a equipe de Rafael Paiva não terá Felipe Coutinho e Léo na rodada desta segunda-feira. O meia e o zagueiro foram preservados pela comissão técnica por estarem com fadiga muscular. O Departamento de Saúde e Performance do Vasco avaliou que Coutinho era um dos jogadores com mais desgaste físico no elenco, e para evitar alguma lesão, o meia foi preservado. Coutinho teve sua maior sequência de minutagem nos últimos jogos, sendo titular durante os 90 minutos contra o Atlético Mineiro e começando entre os 11 também contra o Cuiabá. O que também pesou para que Coutinho fosse preservado da partida contra o Bahia foram os 2 últimos jogos em campo pesado com chuva e com pouco tempo de recuperação entre as partidas. Dos jogadores de linha, o camisa 11 foi quem mais correu contra o Atlético Mineiro, com mais de 11 quilômetros percorridos. A partida contra o Bahia será o 4º jogo do Vasco em 12 dias. Nos outros 3 jogos, Felipe Coutinho foi titular. Nesta segunda-feira, Payet é o favorito para substituir o camisa 11. Na zaga, Maicon deve substituir Léo. O zagueiro também apresentou desgaste físico e foi poupado para a partida. Muitas mudanças foram feitas pelo treinador Rafael Paiva. Maicon, Galdames, Payet e Ryan serão as novidades do Vasco para o jogo desta noite contra o Bahia. Além de Coutinho, o zagueiro Léo também fica fora por desgaste físico. Eles se juntam a Hugo Moura e Vegetti suspensos. Provável time: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon e Piton, Matheus Carvalho, Galdames e Payet, Puma Rodrigues, Ryan e Emerson Rodrigues. Contra o Bahia, João Vitor vai para sua 5ª partida e engata a maior sequência no Vasco. Zagueiro, enfim, consegue se firmar na defesa e deve seguir no time titular nesta segunda-feira. Com desfalques importantes, Vasco recebe o Bahia segunda-feira. Contratado a peso de ouro 6 milhões de euros, o equivalente a 32 milhões de reais na cotação da época. João Vitor parece só ter conseguido se firmar na defesa do Vasco na reta final da temporada. Contra o Bahia nesta segunda-feira, o zagueiro deve seguir no time titular e vai alcançar sua maior sequência desde que chegou ao clube. Mais entre 8º e 10º lugar. Vasco circula pelo meio da tabela há 14 rodadas. João Vitor começou jogando e atuou os 90 minutos contra Juventude São Paulo, Atlético Mineiro, Copa do Brasil e Cuiabá. Caso seja escalado pelo técnico Rafael Paiva nesta segunda, essa será a primeira vez do zagueiro como titular em 5 jogos seguidos. Até o momento, sua maior sequência foi entre agosto e o início de setembro, quando atuou contra Criciúma, nos 2 jogos contra o Atlético, Brasileirão e Copa do Brasil. E contra o Vitória, nesse jogo, o zagueiro de 26 anos marcou o gol da vitória por 1-0 e balançou a rede pela primeira vez como jogador profissional. Recentemente, João Vitor teve sua continuidade na equipe interrompida porque precisou cumprir suspensões tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Ele é um dos jogadores do elenco que mais recebeu cartões amarelos na temporada, 10. Fica atrás apenas de Matheus Carvalho, 13, Paulo Henrique, 11 e Vegetti, 11. Em junho, o zagueiro também sofreu uma lesão no joelho no clássico contra o Botafogo que o afastou dos gramados por aproximadamente 1 mês e meio. Ele se machucou no dia 29 de junho e só voltou a atuar no dia 10 de agosto.